internet aqui que tá ruim. Mexeu na internet hoje, não mexeu? Ou mexeu no Ela ficou sem internet, o cara da Blink teve aqui, sabe? Tem. Mas eu estou com a minha internet. Ah, sim, ok. Você vai usar seus dados mesmo? Vou fazer hoje. Boa noite, amigos. Todos muito bem-vindos. Frio? Não? Tá bom? Bom, pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos elevar agora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Pedir aqui a presença dos nossos queridos amigos espirituais. Que Jesus esteja aqui presente, nos auxiliando a absorver todo o ensinamento da noite. Os nossos amigos espirituais permaneçam conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos auxiliando e nos inspirando para que o nosso dia a dia seja sempre a verdade do Evangelho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Há alguns meses, um frequentador assíduo aqui da nossa casa me pediu que abordasse o tema do alcoolismo, porque ele desejava muito ajudar a família dele, que tinha um tio que, ao se embriagar, ele ficava muito agressivo, como se transformasse em outra pessoa, e ele ficava irreconhecível, as atitudes que ele tinha ao se embriagar. E eu não tenho visto mais esse rapaz aqui ultimamente, mas se por um acaso ele estiver no Google Meet, no Instagram, eu gostaria que ele entrasse em contato conosco. Depois desse pedido dele, vários casos surgiram aqui em busca de tratamento e alguns com final bem feliz. Outros nós vimos por aqui algumas vezes e depois sumiram, se perderam por aí. Alguns perderam a vida nesse intervalo. E outros nós estamos vendo aqui entre tentativas e abstinências e quedas e volta, mas continuam tentando, e isso é que é importante. Só que esse tentar exige algum sacrifício, algum esforço, porque todo vício requer uma luta árdua, uma dura batalha para que seja vencido. A pessoa precisa de trabalhar, no caso do alcoolismo, diversos aspectos psicológicos, porque além das questões físicas, como a abstinência, ainda vão precisar de lutar com as questões psíquicas e espirituais. E muitos já lutaram e muitos já venceram. Evidentemente, por mais que a religião ajude, a ajuda de profissional especializado na área é importante. A Casa Espírita pode até oferecer uma rede de apoio. Alguns casos vitoriosos que nós estamos tendo aqui
as pessoas se sentiram acolhidas pelo grupo, estão fazendo curso de mediunidade, que é uma coisa que sempre aflora quando a pessoa tem a mediunidade e faz uso de álcool, isso aflora e vira uma mistura terrível. Então, a religião pode sim oferecer uma rede de apoio e é importante cada um saber que sem um esforço interno, conforme explica a questão 409 de O Livro dos Espíritos, o tratamento e o resultado é muito mais longo. A questão 909, o senhor Allan Kardec perguntou: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, o homem pode sempre vencer as más inclinações? E a resposta é sim. E segundo os espíritos, às vezes até com menos esforço do que a pessoa pensou ser necessário. É preciso do uso da vontade. E segundo os espíritos, nós humanos usamos muito pouco a nossa força de vontade em nossos esforços. A força de vontade, que nasce de um desejo íntimo do coração, que nasce do poder da mente, que nasce dentro dos nossos esforços, dos nossos objetivos mais santificados. Então, nós temos dois fortes motivos para ressaltar a importância da ajuda profissional especializada junto com o tratamento espiritual que a casa pode oferecer. O primeiro motivo é que, recentemente, a Organização Mundial de Saúde bate realmente o martelo, classificando o alcoolismo como uma doença psiquiátrica. Ela apresenta componentes físicos, de abstinência, e componentes também mentais. Então, isso significa que no vício do alcoolismo, embora hajam fatores fisiológicos, uma necessidade do organismo de ingerir o álcool, muitas vezes essa dependência é mais psíquica do que física. A pessoa traz problemas emocionais que a Organização Mundial de Saúde chama de mental. Mas quando a gente fala em doença mental, todo mundo associa logo a loucura, né? Não, a mente adoecida de um modo geral. E muitas das vezes o alcoolismo vem de um forte histórico do abuso do álcool em família. Então vamos entender, antes de entrar no mérito do tratamento mesmo, vamos entender um pouquinho mais sobre o alcoolismo, quais são os sintomas do alcoolismo, quais os sinais de embriaguez, quando é que esses sintomas e esses sinais indicam que está na hora da pessoa buscar uma ajuda e como fazer isso, como buscar essa ajuda. Entre os principais sintomas do alcoolismo, nós podemos destacar alguns, e a nossa pesquisa girou em torno do que a doutrina espírita preconiza, nos ensina, mas também, à luz da psicologia, o que há de última palavra em termos de alcoolismo. Muita coisa aqui não é novidade. Nós podemos destacar, primeiro, do alcoolismo, o desejo incontrolável de ingerir bebida alcoólica. O segundo ponto é depois que a pessoa começa a beber, ela não consegue parar na hora que ela pensou que ela ia parar, ela continua sem nem pensar mais neste momento de parar de beber, ela não consegue reduzir o consumo do álcool, ela tem necessidade cada vez maior de doses cada vez maiores para sentir o efeito da bebida. E um aspecto aqui muito interessante, que muita gente não se julga dependente do álcool, e, no entanto, ela faz sempre associação do álcool no ambiente social e na diversão. O que significa isso?
A pessoa só participa de uma diversão, de um programa, se houver álcool. Se for um programa que não tem bebida alcoólica, um programa totalmente diferente, então a pessoa não se interessa por aquele programa. Essa é a associação do álcool ao ambiente social, ao ambiente de reunião, até de família. Então, além disso, nós brasileiros temos uma forte tendência a reduzir o risco do consumo do álcool. A gente glamoriza isso muito. No Brasil consome-se muito álcool, é estrondosa a percentagem de consumo de álcool por indivíduo. E as pessoas costumam brincar e banalizar as histórias de contar um dia que ficou muito bêbado e fez isso e aquilo, e a pessoa ri, os amigos riem, acham muito engraçado. E a gente vê esse tom bem-humorado, essa despreocupação, essa glamorização do consumo de bebida alcoólica, né? A pessoa encontra com a outra e fala, sextou. Todo mundo já sabe o que significa isso, né? Sextou. Hoje é sexta-feira, né? Então, outro dia alguém disse, eu vi um amigo falando para o outro, hoje é sexta, eu mereço, vamos tomar uma. Eu mereço, vamos tomar uma. Ou então fala assim, vamos tomar uma cervejinha, acolhe tão carinhosamente o convite, quando na verdade não vai ser uma cervejinha, vai ser um monte de cerveja, né? Então, isso é muito complicado, a pessoa pensar, não, eu trabalhei a semana toda, agora eu mereço meu uísque, eu mereço tomar meu vinho, eu mereço a minha cachaçinha. Merece o quê, né? Merece o quê? Então, raramente a pessoa se reconhece um dependente, um alcoólatra, um alcoólico funcional ou alcoólico social. Esse ele trabalha, tudo bem, normal, mas ele não fica sem a bebida algumas noites por semana, às vezes só no fim de semana, mas em grande quantidade. E isso, raramente a pessoa se reconhece embriagada, né? Apesar de que os sintomas da embriaguez são claríssimos, né? Alteração de humor, alteração do comportamento, uma euforia, uma alegria desmensurada, um relaxamento, alterações no comportamento, a pessoa perde às vezes a timidez e ela pode se tornar dependente do álcool para perder a timidez. Ela torna-se dependente do álcool para relaxar, para sentir alegria, para sentir euforia. E esse é aquele que bebe quando está triste. Mas tem aquele também que bebe quando está alegre. Todo mundo sabe como é que funciona. Vão comemorar, meu time ganhou. Vão beber, nosso time perdeu. Então há sempre um motivo escondido por trás da necessidade que o organismo está sentindo e gritando pela bebida, né? Então, a pessoa torna dependente do álcool porque tornou-se dependente das sensações aparentemente boas que o álcool traz. E isso faz com que a pessoa necessite de quantidades cada vez maiores para prolongar os efeitos que buscam no álcool. É uma fuga. É sempre fugindo de algo. Então, a emotividade exagerada, a pessoa pode ficar muito mais feliz do que seria, muito mais engraçada do que seria, ou muito mais triste. Ou às vezes alterna, né? Alegria excessiva com uma tristeza, uma depressão. Os sintomas do alcoolismo, no entanto, eles vão muito além desta intoxicação que o álcool causa no organismo. Além disso, à medida que o consumo do álcool aumenta, a tendência da pessoa é se tornar mais resistente aos efeitos, à embriaguez. Então, ela bebe muito mais porque ela já está se tornando resistente àquela quantidade e ela tem que beber bem mais
para poder alcançar as sensações desejadas. É um contínuo crescente absurdo, né? Algumas pessoas deixam de alimentar para poder ingerir o álcool e isso é um grande risco à saúde. Por outro lado, quando a quantidade do álcool diminui no organismo, quem está acostumado a processar o álcool em grande volume, quando essa quantidade diminui no organismo, surge um estado emocional triste e físico também, que é a síndrome de abstinência. A pessoa sente, outro dia uma moça me dizia, depois de 3 dias sem tomar cerveja, eu sinto a minha garganta aperta, minha boca seca, me dá uma coisa na boca do estômago, eu sinto uma ansiedade incontrolável e eu preciso de pegar uma cerveja. Então a gente vê essa abstinência causando ansiedade, causando depressão, causando irritabilidade. A mãe de uma jovem disse que falava para ela, hoje você não vai sair, hoje você não vai tomar álcool, hoje você não vai sair. E ela ficava tão irritada e tão agressiva que isso era terrível e a família sofria muito com esses sintomas. Então, quando chega nesse ponto, nessa situação, é necessário recorrer a um tratamento médico para reduzir gradualmente o uso da bebida. Gradualmente, muitas pessoas dizem, pronto, não bebo mais. Me lembrei agora de um tio paterno, ele foi pedir casamento e o sogro disse, não, você é um boêmio, você adora tocar violão a noite inteira e você bebe. Ele falou, eu vou beber até meia-noite do dia do meu casamento. E o sogro acreditou. E de fato, ele bebeu até não poder mais, parou na noite que antecedia o casamento e nunca mais colocou uma gota de água na boca, o que não lhe livrou de décadas, algumas décadas depois, ele teve um câncer doloroso, que consumiu ali toda a saúde, né, que poderia ter aturado por muito mais tempo. Então é preciso o ideal, né, é o acompanhamento médico e ir reduzindo gradualmente até o organismo ir se acostumando e não sofra a crise de abstinência. Porque quando a pessoa já chega num ponto onde a bebida deixou de ser prazer, passou a ser uma necessidade e depois vem aquela sensação horrível de culpa, a sensação horrível que a pessoa sente. É importante frisar, então, que quando o dependente químico, de droga, de álcool, do que seja, ele percebe que ele começa a causar problemas enormes para as pessoas que a cercam, o álcool gerando comportamento totalmente irracional, as pessoas fazendo coisas que normalmente elas não fariam, falando coisas que normalmente não falariam, quando elas percebem que estão se tornando ridículas, quando as pessoas contam depois o que aconteceu, então vem a culpa e ela sente que algo está muito errado com ela, devido ao alcoolismo. Ou quando ela começa a perceber que o comportamento dela está afastando as pessoas, chega o momento da pessoa repensar o lucro e o benefício do hábito de beber. É impossível a gente desfazer dos maus hábitos, né, e dos males causados de uma hora para outra. É impossível a gente consertar tudo que foi feito enquanto fazia uso de grande quantidade de álcool. É impossível voltar atrás, mas é possível trabalhar para que essas reações, esse comportamento não se repita. A pessoa tem que ter essa força de vontade.
Mas neste momento que a pessoa fala, bom, não quero mais fazer papel de palhaço, não quero mais fazer papel de fraco, não quero mais isso, não quero mais aquilo, nesse momento, muitas das vezes, falta o discernimento, porque o psicológico da pessoa já está totalmente comprometido com o alcoolismo. Porque o alcoolismo, eu fiquei assustada ao ler isso aqui, ele gera uma deteriorização psicológica e física. Quer dizer, não adoece só o corpo, adoece a alma também. E a pessoa fica tendo dificuldade de se enxergar, dificuldade de discernir, inclusive o perigo, dificuldade de discernimento. Então, a doença pode impactar não só a vida do indivíduo, como a vida afetiva, como a vida profissional e o status socioeconômico, né? Porque afeta, às vezes, a vida financeira no momento do tudo que ela gasta por causa da bebida e de tudo que ela deixa de ganhar rendendo pouco no serviço, falhando de serviço, perdendo empregos. Eu encontrei recentemente, morando na rua, um rapaz, ele veio aqui pedir alguma coisa e ele falou comigo assim, eu conheço a senhora, eu atendi a senhora no açougue tal, toda semana eu atendi a senhora no açougue tal. Falei, como que você chegou nesse ponto? Você não trabalha mais? Ele falou, bebida. Trabalhei bêbado muitas vezes e fui dispensado e depois eu nunca mais consegui outro emprego. Então, o alcoolismo destrói. Ele destrói a família, ele destrói tudo ao seu redor. Quando a pessoa vem de uma camada social mais baixa financeiramente falando, então os reveses financeiros que elas sofrem de perder o emprego, elas vão parar na rua, porque não há um suporte familiar, não há novas perspectivas. E a rua está cheia de gente que se perdeu pelo álcool, né? Os moradores de rua, com todo respeito a eles, porque não são todos. Então, uma pessoa que bebe com frequência ou em grandes quantidades, ela pode até pensar que ela não é alcoólatra, porque ela consegue ficar alguns dias sem consumir bebida, porque ela está trabalhando normal, a vida está indo bem, mas a dependência está se firmando no organismo e exigindo cada vez mais quantidades maiores. Esse tipo de dependência do alcoólico funcional, ela ocorre mesmo dentro de uma vida estável, né? A pessoa sente que está exagerando na bebida, os amigos, os familiares começam a pontuar, olha, você está exagerando na bebida, e a pessoa escuta aquilo, se culpa, sente mais vontade de se relaxar e continua exagerando na bebida. Então, essas pessoas precisam de ser encaminhadas para um tratamento médico, pode ser ambulatorial, não há necessidade de se internar numa clínica de desintoxicação. Existem medicamentos que substituem o álcool no organismo, livrando a pessoa dos sintomas da abstinência ou reduzindo essa compulsividade que a pessoa sente de beber. Então, está provado os danos causados à saúde. Ao longo prazo, nós conhecemos a cirrose hepática, a hepatite, os problemas, as lesões no pâncreas, o próprio câncer de pâncreas, muitas das vezes, a maior parte das vezes fatal, dentre outras doenças, né? Que o organismo pode ir se debilitando cada vez mais com o uso contínuo do álcool e uma gripe pode se tornar aí uma pneumonia. E o álcool que causa problema no corpo físico, causa também no corpo da alma, no corpo espiritual. Tanto que a pessoa pode desencarnar e levar no corpo da alma estragos causados pelo álcool nesta existência. E eles levam esses estragos que vão afetar
a formação do próximo corpo que eles vão ter em nova encarnação. Então, o alcoolismo afeta o corpo espiritual, a dependência do álcool prossegue depois da morte, e isso é um dos maiores sofrimentos. A pessoa chega no mundo espiritual na abstinência total do álcool, e ela busca esse álcool e volta para a terra e vai ficar entre os amigos ou desconhecidos, onde ela vai exercer até uma espécie de vampirismo. Depois a gente explica isso. Então, quando o espírito carrega lesões no corpo espiritual e está lá, fulano bebeu a vida inteira, nunca teve nada, morreu com 90 anos, mas levou um fígado e um pâncreas escancarado, e a pessoa vai renascer e você vai encontrar casos de cirrose de quem nunca colocou uma gota de álcool na boca. É muito comum. Caso de asma ou outras questões respiratórias para quem nunca fumou um cigarro. Quer dizer, trouxe a doença de uma existência anterior. A questão também muito comum, e as pessoas buscam o centro espírita mais por causa dela, é a influência dos espíritos obsessores em todo esse processo. Então a pergunta é: beber pode atrair espíritos ruins? Anjo é que não atrai. As companhias espirituais que se juntam a nós, elas são atraídas e cultivadas pelos nossos pensamentos e pelas nossas atitudes. Então, se a gente se propõe a fazer o bem, a ter força, a ter coragem, a se conter e a fazer um bem de um modo geral, nós vamos manter a nossa mente alinhada nessa sintonia e vamos atrair espíritos superiores. Por outro lado, quando a gente se propõe a consumir bebidas e outros hábitos nocivos, são os espíritos imperfeitos, tanto quanto nós também o somos, que se ligam a nós. Então, ato nocivo atrai espírito imperfeito. Beber é nocivo porque leva a uma decadência moral e orgânica. Então, quando nós ingerimos bebida, nós nos sintonizamos com espíritos que se comprazem na bebida. Eles, não encontrando essa bebida no mundo espiritual, eles saem buscando aqui na Terra. E um espírito uma vez nos ensinou que você chega num lugar, vamos supor, você chega numa cidade, você não conhece ninguém, você vê aquele bar escuro, pessoas estranhas, copo sujo, aquela coisa estranha, e você fala: nossa, nesse ambiente aqui eu não entro. E quando você vê um lugar todo chique, iluminado, você entra tranquila. Só que para o plano espiritual, os dois não têm a menor diferença. Pelo contrário, aquele barzinho feio, horroroso, que vende também alguma tipo mercearia, feinho, que você passa direto, às vezes é muito mais iluminado espiritualmente do que um restaurante, um hotel, um restaurante de hotel, essas casas de show e essas coisas. Então, os espíritos procuram a satisfação dos seus vícios. E no caso do vampirismo, eles ficam o dia inteirinho na cabeça da pessoa. Vão beber, vão beber, vão beber. Na próxima semana eu vou trazer um caso onde está bem explicado esse tipo de vampirismo. Só que os espíritos não levam a pessoa a ter vontade de beber. Só aumenta a vontade que a pessoa já traz. O espírito não consegue fazer com que a pessoa tome a atitude de beber. Se ela não quiser beber, ela não vai beber. Mas quando ela começa a beber e relaxa, eles conseguem potencializar a necessidade de maior quantidade de álcool. Então, às vezes, surge esta influência complexa, né? Complexa, onde a pessoa, depois de certas doses de bebida,
abriu as comportas cerebrais, psíquicas, abriu a janela da vigilância e os espíritos fazem dela o que quiserem. É aí que você vê uma briga boba entre amigos se transformar no assassinato. É aí que você vê uma discussão boba dentro de casa se transformar na violência doméstica. É aí que você vê a pessoa no dia seguinte fala, mas eu fiz isso, mas eu falei isso. Não, eu não fiz isso. Então, chega aquele ponto, quando o amigo que me pediu essa palestra disse, o meu tio fica irreconhecível, ele agride todo mundo dentro de casa. É como se ele fosse outra pessoa. Não é como se ele fosse outra pessoa, não. Ele realmente, naquele momento, poderia estar totalmente incorporado por um inimigo da família, que fica ali esperando uma brecha de causar uma grande confusão. E isso é a parte muito triste, que a gente não está fazendo terrorismo. Isto acontece, isto é fato. O espírito não faz a pessoa beber. A vontade de beber fisiológica é da pessoa, mas as presenças espirituais atraídas pela vontade dos que foram, dos que estão viciados, atraindo os que foram viciados na última existência, potencializa assim o vício. É por esse motivo que frequentar um templo religioso por semana dá um aspecto muito interessante ao tratamento, porque quando você entra aqui, houve uma prece, ou em qualquer templo religioso, houve uma prece, houve uma explanação do Evangelho, houve uma explicação, um estudo, toma o passe, pega a sua água fluidificada e leva para casa, você afasta totalmente as companhias espirituais. Porque quando você sai de casa, o seu amiguinho que bebe com você, oba, ele está saindo, vão. Quando ele chega, não, que lugar chato que ele foi hoje. Que lugar chato que ele foi hoje. Então ele vai desistindo de você. Sem mais um detalhe, a caridade que faz a pessoa que vai para dentro de um templo religioso uma vez por semana, está no fato de que os amigos espirituais viciados, desencarnados, que bebem com ele, são tratados. Enquanto a gente está sentado aqui, está o nosso anjo de guarda, estão os mentores desta casa recolhendo as companhias espirituais que nos fazem mal e que nós atraímos para nós com as nossas atitudes. Então, vir ao centro espírita, ir a uma igreja evangélica, ir a uma igreja católica, ir a um templo religioso, faz com que a gente vai melhorando e de repente você vai tendo forças para lutar contra os seus próprios limites e tudo vai se ajeitando. Dicas para se livrar do vício da bebida ou das drogas. Primeira prece. Nada neste mundo a gente consegue sem a força da oração. Santo Agostinho disse que quando o homem se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia. E quando Deus se inclina com a sua misericórdia sobre nós, Ele nos fortalece. Então a prece é essa projeção de pensamentos que faz com que os nossos sentimentos alcancem os planos elevados da vida. E de lá vem a resposta que nós precisamos. Pela prece, a gente eleva o nosso padrão vibracional e nós saímos da sintonia infeliz dos espíritos que querem nos levar à derrocada, em qualquer aspecto. Não só na bebida, mas na perda da paciência, nos maus hábitos de um modo geral. Então a prece solicitando o tratamento espiritual. Essa é fundamental. O segundo ponto é a água fluidificada. Você pode trazer a sua água fluidificada para cá, ela é fluidificada durante a reunião, ou você mesmo pode colocar a água na sua cabeceira, fazer a sua oração durante a noite, e no dia seguinte você vai pegar essa água e ela terá sido fluidificada pelos seus guias espirituais,
pelos seus amigos espirituais. Ela adquire uma propriedade medicamentosa que às vezes as pessoas sentem que a água está com gosto diferente, mas não é necessário que ela tenha gosto diferente para a gente ter a certeza de que nós pedimos fluidos regeneradores naquela água e Deus nos atende quando nós pedimos, quando nós estamos munidos de bons propósitos. Então a transfusão de energia fortalecedora do passe de fora para dentro e da água fluidificada de dentro para fora é uma junção perfeita que nos auxilia no tratamento. Já disse sobre a frequência a um templo religioso, porque você traz as companhias espirituais que estão sempre com você e elas são socorridas junto. Não podemos esquecer de jeito nenhum da leitura edificante. Quando você está lendo uma mensagem, uma oração, a Bíblia, até um livro de filosofia comum dentro do aspecto que a gente está procurando a resposta, a gente eleva o nosso padrão vibratório. Porque o que nós precisamos é elevar o nosso padrão vibratório para sair fora da nossa própria, dos nossos próprios desejos confusos e sair próprio dos desejos confusos dos espíritos que nos rodeiam. Então, você eleva o seu padrão vibratório pela leitura, ouvir uma live. Atualmente tem tanta live boa que você pode colocar, deita, relaxa, coloca uma live de um assunto da sua preferência e de pronto você vai descobrir que tem um tanto de live, de tanta gente também despreparada, assuntos insonsos, mas vocês, aos poucos, vocês vão descobrindo quais são os melhores ali e vão aproveitando, né, em vez da leitura, a audição das lives. Elevando o padrão vibratório, a gente consegue combater as forças do mal e nos mantermos firmes nos bons propósitos, né, que nos alimentam. A meditação é fundamental, é uma das técnicas que contribuem para elevar também nossa faixa vibracional e é excelente para a gente se organizar, né, organizar interiormente, sentir serenidade, paz, força e segurança. E por fim, a reforma íntima, que é aquele desejo que você vai alimentar e cuidar de ser uma pessoa cada dia melhor do que é. Encerrando, André Luiz nos deixa uma pérola. A sua luta é contigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer. Ou seja, vencer seus defeitos, seus vícios, seus desejos, seus pensamentos. O único mal que nós temos a temer é aquele que ainda existe em nós. Hoje o nosso tema ficou muito técnico e eu precisava de fazer essa introdução. Eu tenho certeza que o da próxima semana nós vamos conseguir compreender melhor essa questão, sem medo e principalmente fazendo nascer no nosso coração cada vez mais a esperança e o otimismo de que tudo que a gente quiser em nome de Jesus, a gente vai conseguir.